O longo período em que essa população não mudava, não tinha nenhuma modificação morfológica na espécie. Ela podia ter modificações genéticas. A gente sabe que a maior parte das mutações genéticas são neutras, não mudam nada, né? Mas, morfologicamente, eram os mesmos organismos. Só que, a partir do momento que o ambiente mudasse, passasse por uma grande mudança, essas espécies rapidamente enfrentavam a seleção natural, enfrentavam um acúmulo de variações e eram selecionadas em uma nova espécie, né? Então, olha que interessante aqui, né? Nós temos aqui 3 cladogramas, na verdade 2 cladogramas e um gráfico, mostrando mais ou menos como essa diferença entre equilíbrio pontuado do Eldredge e do Gould e o gradualismo, né, que até então era defendido pelos darwinistas na época, né? Percebam a diferença. Enquanto que o gradualismo, o cladograma, ele só tem quebras nos pontos de cladogênese, o resto é uma linha reta, que evolui a forma morfológica no eixo X, junto com o tempo no eixo Y. No equilíbrio pontuado, nós temos o quê? Uma barra vertical para a morfologia, ela não se movimenta horizontalmente em nenhum momento, salvo em um ponto. Nesse ponto, que corresponde à cladogênese, ela se movimenta horizontal, mas o tempo não muda, né? Ou seja, ela está no mesmo tempo, só que as mudanças morfológicas rapidamente se acumularam. E aí, o tempo volta a subir novamente. Na prática, né, o gradualismo não aceita que a espécie mãe, né, a espécie original, continue. Ela, de certa modo, ela muda, né? Ela dá origem a 2 espécies novas, porque houve interrupção do fluxo gênico ali. No equilíbrio pontuado, a espécie original pode conviver cronologicamente, mas não geograficamente, com a espécie filha, né? Então, no gráfico aqui da direita, vocês veem isso. Tempo no eixo X, desenvolvimento no eixo Y. O desenvolvimento se mantém estável, ou seja, em êxtase, por um longo tempo, até que ele sobe rapidamente. O que é essa subida? É evolução, né? A parte aí que há as mudanças, o acúmulo de mudanças, a seleção natural agindo e uma nova espécie surge com novas características morfológicas e passa a entrar na estase evolutiva. Então, o equilíbrio pontuado, ele é justamente isso. Uma longa estase evolutiva em que mudanças morfológicas não acontecem, seguida por uma rápida sucessão dessa surgimento de variabilidades, atuação da seleção natural e, novamente, a estase quando a espécie nova acontece. Isso era observado no registro fóssil, isso era uma explicação de por que nós não tínhamos formas transicionais e, do ponto de vista da paleontologia, parecia se encaixar, né? Então, nesse esquema aqui, ele mostra mais ou menos como ocorre, né? Eu tentei mostrar aí, de modo didático, né? Como o equilíbrio pontuado acontece, com um adendo. A nova espécie retornando para a área original, explicando por que você teria a espécie ancestral mais original, mais primitiva, né? A primeira que surgiu, e logo depois, em cima, né? Sem nenhum link entre elas, a espécie nova. Isso acontece por quê? Porque as formas transicionais estariam no território onde o isolado periférico se colocou, né? Ele se isolou ali e depois ele volta a ocupar a área original. Por isso nós não encontrávamos todos os links na mesma área, né? Então, equilíbrio pontuado, uma longa estase da espécie original, um isolado periférico ocupa uma nova área e passa por uma rápida especiação. Pensa assim, rapidamente ele muda, né? Ocorrem várias mutações e a seleção natural atuando em cima delas. A partir daí uma nova espécie surgiu e essa nova espécie substitui a espécie original na área original, né? Então, explicando por que nós tínhamos aqueles gaps, aquelas aberturas, aquelas falhas no registro geológico. Isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que não há perda de material para erosão ou que
tudo que viveu numa área vá se fossilizar. Realmente, algumas dessas linhagens fantasmas acontecem porque a gente não encontrou o material. Porém, né, em alguns casos é observado que a especiação ocorrendo em outra área realmente não vai deixar links entre as espécies, né? Então, olha aqui, ó, espécie original ocupando uma área, isolado periférico, se isola em outra área, passa pela especiação, depois de uma estase temporal, entra numa nova estase temporal e pode voltar para a área original, substituindo a espécie que estava lá, né? Então, esse tipo, né, de evolução, ele é muito observado no registro fóssil. Atualmente nós temos vários artigos aí que mostram que ao longo do tempo, por exemplo, né, um artigo que saiu recentemente aí, vou colocar o link dele também nos comentários, mostra que a evolução do tamanho corpóreo dentro dos crocodilomorfa, né, ela obedece o equilíbrio pontuado. Você tem uma longa estase temporal no tamanho e formato dos corpos dos crocodilomorfa, e todo momento de extinção em massa é seguido por uma rápida evolução do grupo que entra novamente em estase temporal, né? Então, hoje em dia ainda há uma briga muito grande, né, entre os gradualistas e os equilíbrio pontuistas, né? Discutindo sobre qual é o processo que realmente ocorre, ou se os dois ocorrem na mesma intensidade, ou se toda espécie está sujeita a isso, né? Os gradualistas, eles, com certa razão, afirmam que o que está se dizendo no equilíbrio pontuado é apenas que alguns grupos podem estar numa estase evolutiva, né? Mas nós vemos que são vários grupos que fazem isso, e enquanto que o equilíbrio equilíbrio pontuistas, eu não sei se tem um termo para isso, né? Equilibristas, não, pode ser, enfim, eles simplesmente, né, apontam que, olha, tudo bem, o gradualismo acontece de modo muito rápido, num tempo muito curto, né, ali da espécie, depois da estase evolutiva, né? De novo, né, o que a história da biologia tem nos mostrado, da ciência de modo geral, é que dificilmente um ou outro lado vai ser o único correto, né? Pode ser que um meio termo aí seja necessário, tá? Mas, né, é válido lembrar que muitos gradualistas, eles observam o que está acontecendo atualmente, né, a escala de tempo que a paleontologia trabalha é uma escala maior. Então, talvez o equilíbrio pontuado fique mais visível a longos tempos, né, a tempos geológicos muito longos, e não tão visível em tempos mais curtos, como observar espécies atuais, ou que de certa maneira está de acordo com o que o Eldredge e o Gould falaram, porque você teria aí uma estase evolutiva mantendo as espécies por muito tempo parecidas e depois uma rápida mudança em curto tempo, né? Então, equilíbrio pontuado aí, né, hoje, né, uma teoria, ela é falada, qualquer livro didático de evolução normalmente traz, né, você tem lá o lamarckismo, o darwinismo, o neodarwinismo e o equilíbrio pontuado, né, mas ninguém explica como esses dois áreas conversam entre si, e quase sempre as explicações são muito ruins, né? Alguns erros comuns dos detratores do equilíbrio pontuado, o pessoal que resolve bater, né? A maioria já não fala tanto disso, né? Hoje em dia a principal crítica ao equilíbrio pontuado é que ele... ok, isso acontece, mas e daí? Né? Então, tipo, faz parte da teoria darwiniana, então não tem por que a gente pontuar ou se perder tempo com ele. Não é verdade, ele é um processo que ocorre em algumas linhagens, é importante para a gente entender a macroevolução, né? Mas, no início, alguns ligavam o equilíbrio pontuado do Eldredge e Gould a coisas como o saltacionismo, né? O saltacionismo aí do Goldsmith, né? Que falava aí do Hopeful Monster Hypothesis, a chance de surgir um bicho esquisitaço ali, que cheio todo, né, deformado, sei lá, uma espécie de X-Men ali, mas que ele era o próximo passo evolutivo que ia dar origem a um novo grupo, né? Não é isso, né? O equilíbrio pontuado não fala de saltação, não fala que de uma geração para outra a espécie que se isolou, isolado periférico, vai dar origem a um novo grupo ou uma nova espécie. O tempo ali ainda é tempo longo para o indivíduo, mas curto na escala geológica da coisa.
nós temos um processo de surgimento, mutações e seleção natural atuando, eliminando ali, né, aqueles com menor fitness. E você pode ter até mesmo, talvez, no caso, uma deriva genética atuando ali, embora uma população pequena possa perder muita variabilidade nisso. Então, saltacionismo é uma teoria que caiu, a hipótese do Hopeful Monster não é válida atualmente, ninguém leva isso a sério, e não é equilíbrio pontuado. Outro é o bendito do Quantum Evolution dos Simpsons, né? O Simpson aí, ele observava, né, de novo, essa questão de você ter longos momentos de estase, né, na população e de repente algo novo surgia, né, quando ele estudava o registro paleontológico. E para ele, isso era uma evolução quântica. Não tem nada a ver com física quântica, a não ser o fato de que nós estamos falando em pequenas quantidades, né? O quantum da física quântica tem a ver com isso, o quantum evolution também, né? Seria uma evolução em pequenas parcelas, tá? Então o que você teria? Formas transicionais instáveis que duravam pouco, né? A deriva gênica atuando em cima das populações pequenas, tá? E fixando um conjunto incomum de combinações gênicas. Então, nós não achamos, né, formas transicionais no registro porque elas são estáveis, elas duram muito pouco, elas não se fossilizam, né? Não duram tempo suficiente para ter um grande número delas que se fossilize. São pequenas ali e, né, além disso, você tem a deriva genética extinguindo boa parte e aleatoriamente conjuntos de fenótipos e genótipos ali, até que sobra alguma coisa, né? E daí, nessa fase inadaptativa, que não há mais mudanças acontecendo, a seleção natural atua. Então, a Quantum Evolution é quase o gradualismo em que você não tem uma estase evolutiva, porque formas transicionais estão surgindo, mas essas formas transicionais são poucas e elas não se preservam no registro. Na hora que que não tem mais transição, não há mais mudança nenhuma, que a espécie chegou numa estabilidade morfológica, você tem a seleção natural atuando e daí o que sobra dá origem à nova espécie. É quase a ideia do Eldred Gould, mas não é, tá? Então, equilíbrio pontuado também não tem a ver com a evolução quântica, ok? Pessoal, então isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje aí sobre o equilíbrio pontuado. Espero que tenha deixado um pouco mais claro o que é essa teoria, né? O que é essa, na verdade, é uma teoria, ela faz parte da teoria da evolução, é uma proposta, é um mecanismo dela, né? E desmistificar um pouco, né? Isso daí. A maioria dos livros didáticos não faz jus à teoria, a proposta do Eldred Gould. Eles explicam muito por cima, ninguém entende muito bem o que eles querem dizer com aquilo. Espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro, né? Recomendo outros vídeos aí, como por exemplo o Coelho Pré-Cambriano, tem uma entrevista com o Eldred Niles que é incrivelmente elucidadora sobre o princípio do equilíbrio pontuado. Vou deixar o link nos comentários, assistam, né? Leiam Gould, ok? E até a próxima. Abraços paleontológicos.